Ouvindo aqui, me parece que o senhor crê que é possível que nós todos achemos que durante mais de 2 anos à frente do Ministério, o senhor realmente não viu a roubalheira que aconteceu. Não viu ou não participou. É isso que o senhor está dizendo aqui, em outras palavras, e certamente a pessoa mais avisada poderia até ficar um pouco atônita, pensando que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Agora, basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação, em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado, enquanto o senhor foi ministro, foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Não, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. O senhor deve lembrar dessa foto, senão eu vou lhe refrescar a memória. Isso é de 2011. Isso é a fundação da CONTAG. Foi enquanto o senhor era ministro do Trabalho, antes de ser demitido pela Dilma. Conseguiu a proeza de ser demitido pela Dilma. Pela Dilma. Pois bem, esta Conafer, se me equivoquei, corrijo, foi uma das entidades que mais roubaram sob o seu ministério no INSS, inclusive aqui no gráfico demonstra muito bem quanto em 2023 e em 2024 foi descontado de associados pela Conafer. Agora, senhor presidente, talvez não vá causar surpresa para quem está acompanhando essa minha interrogação aqui, que do dia 9 de março de 2023, o senhor ministro esteve com uma representação da Conafer no seu gabinete, enquanto ministro Lula, e no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as perguntas. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder ao senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Senhor presidente, não é possível. Não é possível. Não vai permitir. Não, senhores. Pausa meu tempo, presidente, por gentileza. Não, senhores, a testemunha tem o direito ao silêncio quando não quiser responder. Ele tem direito ao silêncio. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, me permita Eu que vou suspender o tempo, Marcel Van Hatten. só um segundo. Presidente, testemunha não pode calar a verdade. Agora, testemunha pode ficar em silêncio se esse fato for incriminá-la. E ela tem que deixar isso bem explícito. Não, de jeito nenhum, presidente. Presidente, isso aí não existe. É relator outra ou coisa. inquisidor? Relator. Presidente, Você inventou da onde isso, relator? É difícil de ter outro o igual. relator Senhores. não pode fazer uma pergunta e a pessoa não tem direito de responder. Senhores. Presidente, O crime porque não abre as portas penalíssimo. para não falar.
Senhores, O senhor não pode permitir isso. O senhor não pode permitir. deputado Paulo Pimenta, Cala a boca, por favor, Por que deixa que não essa pode? pergunta. O senhor não pode. que não pode? O senhor não é o Por que presidente que não dessa pode? CPMI. O senhor não vai. Sou eu que vou tomar Você não é decisão. presidente. O senhor Sou eu não que vai vou fazer tomar a isso. decisão. Cala a boca, Paulo. O senhor não vai fazer isso. Por que que não pode? Senhores, essa presidência vai tomar as decisões dentro do O aspecto senhor tem legal. que garantir ao depoente o direito de responder. Presidente, cancela Senhores, o microfone, por o favor. depoente tem direito ao silêncio. Não, o senhor não está naquilo deixando que- ele responder. É diferente. Não, eu não estou deixando. O senhor é o presidente. Eu estou me Antônio, deixa o manifestando presidente aqui. falar, O senhor é o presidente. O senhor tem que Deputado Paulo garantir Pimenta, a o pessoa... senhor já falou. Presidente, o Pimenta está achando que ele é o quê? Eu vou falar enquanto a comissão agora, é? Agora, Eu vou falar tantas vezes enquanto o senhor não... eu tenho esse poder. Corta o microfone do Paulo Eu tenho Pimenta. esse poder, artigo 89 do regimento. Por favor, 10 minutos para o deputado Marcelo Barrato. Vai comprometer a audiência, presidente. Vai Obrigado, comprometer a presidente. audiência. Então, Nós não agradeço. podemos comprometer as pessoas que estão nos assistindo, que querem resposta dessa A CPMI. parcialidade Por favor. compromete, Por presidente. favor, não há A parcialidade. Há uma compromete. presidência aqui que A vai tomar parcialidade da decisões. presidência compromete a Marcelo audiência. Barrato. Só peço Compromete. que então, o tempo recomece nos 10. Aqui é só presidente, gritar. agradeço. Presidente, só estou chamando a atenção no relógio. Obrigado. Presidente, então aqui é claro, o deputado Alfredo Gaspar tem razão. A testemunha que está aqui tem direito ao silêncio. Quando entender que não é para incriminá-la, quando não quer se incriminar. Então, juridicamente, o senhor pode até estar se protegendo agora, mas o senhor já politicamente declarou culpa. O senhor tem responsabilidade, sim, sobre as nomeações a partir da portaria que deu ao seu chefe de gabinete o direito de nomear quem quiser sem passar pelo presidente do INSS. Essa ladainha que veio lá de dentro, veio para o senhor, e aí o senhor indicou quem veio lá de dentro. Então por que o presidente do INSS ficou sem esse poder? Qual foi o motivo? O senhor obviamente não quer responder. O senhor olha para mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala, concorda. Consente, na minha opinião. Pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações. E não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni Reinaldo aparece no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios. Quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E por isso o senhor não quer dizer que não tem ou que tem responsabilidade. Simplesmente fique em silêncio. Mas continua aqui o que eu tinha preparado para falar, senhor presidente. Porque há mais contradições. Nós vimos aqui o senhor ex-ministro dizer, em resposta ao relator Alfredo Gaspar, que o senhor Glauber, o anterior presidente do INSS, Glauco Vanburg, peço até para as notas taquigráficas sejam corrigidas, porque diz Glauber aqui, mas Glauco Vanburg não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em Testemunha ficará em silêncio. silêncio. Então, por favor, no microfone. Falou ficará em tanto silêncio. até agora, que se contradisse tantas vezes, que no primeiro deputado, aliás, teve outros que já fizeram coisa parecida. A senadora Damares também está de parabéns aqui por apontar forte contradição do senhor dizer que a Tônia não é sua amiga, mas o senhor disse que era sua amiga pessoal na Câmara dos Deputados.
E a Não senhora disse não, porque eu Tônia- estava lá. Por favor. Não, não é assim Por também favor. não. Por favor. É assim também não. Por favor. Não estava lá, eu estava lá e não disse não. Detone, ó, a cada interrupção, olha aqui, senhores, nós suspendam o tempo do deputado Marcel Van Hatten, Suspenda o tempo, por favor, Suspende o tempo. presidente. A cada interrupção, e isso em todas as sessões, eu vou repor o tempo. Então, por favor, se continuar interrompendo, eu vou aumentar o tempo. Os senhores vão respeitar uns aos outros aqui, porque eu tenho pedido e a gente tem ido bem. Cada um vai ter o seu tempo para colocar o seu posicionamento aqui. Agora, vamos respeitar a palavra do colega parlamentar. Na sequência, deputado Marcel Van Hatten. O senhor repõe um minuto, por gentileza? Obrigado. O senhor diz aqui que não sabia que era uma corrupção desse tamanho. A dimensão, o senhor disse, exatamente essa palavra. Não tinha ideia da dimensão. Pois a senhora Tônia Galetti, que é sua amiga pessoal, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Não respondo. Não responde. Foi o que ele disse na Câmara dos Deputados aqui. Ele disse que não é, porque lá no Rio se usa amigo para tudo. Aliás, chamou até o relator de amigo em determinado momento. Eu vi esse ato falho, talvez em sua defesa, mas na Câmara o senhor disse que era amiga pessoal. Pois bem, a senhora Tônia Galetti, no dia 12 de junho, depois dessas nomeações todas que seu chefe de gabinete fez, desses que foram afastados da Polícia Federal por ter enviado nomes de aposentados, de idosos, que não tinham dado acordo para os benefícios. Esses que o senhor indicou, depois da indicação deles, a senhora Tônia Galetti diz o seguinte: pediu para solicitar a inclusão de discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Estou falando de 12 de junho de 2023, mais de 2 anos atrás, a qual não foi aprovado. O senhor não aprovou a inclusão, uma vez que a pauta já estava elaborada. Veja bem, já tem a pauta, vamos deixar para depois. Ela reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, mas o senhor disse que não tinha dimensão do tamanho antes. Mas ela fez, na época, uma fala dizendo que inúmeras denúncias tinham sido feitas e pugnou, ou seja, defendeu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, inclusive algumas que o senhor depois renovou e mentiu aqui dizendo que não renovou. Falou na curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor presidente disse que a solicitação era relevante, agora não tem ideia da dimensão, mas então era relevante, mas não tinha condição de fazer. Solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da próxima reunião. O senhor pautou como primeiro item da reunião seguinte do Conselho Nacional de Previdência Social? Não vou responder. O senhor pautou ou não pautou? Mas resposta objetiva. Não vou responder. O senhor não vai responder, mas o senhor não pautou. Eu lhe dou a resposta, porque é público. O senhor não pautou. O senhor prevaricou, porque havia uma denúncia séria de uma pessoa que é membro do Conselho. O senhor prevaricou, porque o senhor não pautou. O senhor disse que pautaria, o senhor não pautou. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo, porque o senhor sabia, e hoje mente, dizendo que não sabia da dimensão do problema. Mas tem mais, senhor presidente. Tem mais. Depois foi formado um grupo de trabalho para formular propostas para melhoria da base de dados processos no dia 19 de outubro de 2023. Sabe quando foi isso, senhor presidente? Isso aqui são todos os avisos da CGU. Todos os avisos dos órgãos de controle. Tá? Tem bastante anotação aqui. Dia 19 de outubro, o senhor criou um grupo de trabalho, sabe quando foi isso? 19 de outubro de 2023, 3 dias depois da decisão cautelar do TCU dos descontos indevidos, que fizeram denúncias gravíssimas. Fez denúncias gravíssimas e determinou a inspeção do INSS. Quem o senhor botou no grupo? Guilherme Pinheiro Serrano, que foi ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro de 12 de abril até o fim do ano. Por que o senhor botou ele nesse grupo? Não vou responder. Não vai responder. Pois bem, eles que falam tanto do ex-governo, dos ex-participantes, botou um ex-participante. Será que no ex-governo estavam roubando para os sindicatos de vocês? Foi isso?
E o senhor botou, além desse, uma pessoa da sua confiança, ex-assessor seu, Tiago Veras, que foi assessor seu, Tiago Veras do Valles, como membro do grupo de trabalho. Pois bem, eu vou virar a página aqui de novo, porque antes do dia 9 de julho de 2024, que é a minha próxima informação relevante, houve o acórdão do TCU proibindo a verbação de qualquer novo desconto sem biometria. O que aconteceu depois do 5 de junho de 2024? No dia 9 de julho, o senhor nomeia, por meio do seu chefe de gabinete, de acordo com a portaria que eu já denunciei aqui, Reinaldo Barroso de Almeida, substituto do diretor-geral de pagamento, o Jucimar, que o senhor nomeou lá atrás, dia 28 de março de 2023. Todos esses envolvidos e afastados pela Polícia Federal, porque identificou 3 semanas depois dessa nomeação, no dia 1º de agosto de 2024, identificou que esse Reinaldo, que o senhor tinha acabado de nomear, tinha mandado, e vou mostrar de novo aqui, o relatório da Polícia Federal, nomes de idosos, deficientes físicos, que foram roubados nas suas aposentadorias. E aí é interessante, porque o senhor diz, não, eu sou presidente do PDT, e o PDT isso, e o PDT aquilo. Agora é o seguinte, o novo ministro, Volney, assinou a emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS. O senhor sabe disso? Não vou responder. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na imprensa. Não irei responder. Mas é fácil, tá na imprensa. É fake news? Não vou. É verdade ou fake news? Não vou responder. Pois bem, o PDT pediu, por várias vezes, por meio de seus representantes e emendas, e agora também o governo Lula queria aprovar agora. Quando aprovamos o fim dos descontos obrigatórios, queria restituir isso. Então, senhor presidente, aqui nada é por acaso. Aqui nós estamos vendo a construção de uma narrativa que tenta isentar justamente quem estava no controle da situação, que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem o que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. Eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Muito obrigado, senhor presidente.